direto. Tem certeza? É tão rapidinho. Oi? É tão rápido. Não. Então, gente, vocês estão bem? Estão bem essa noite? Vocês estão bem? Eu comecei bem. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bem. Como é que foi esse começo de semana de vocês? Todo mundo estava aqui. É que a É gente Caiane. É Não, Cailane? a gente vai levar pra ela amanhã. Então, porque a gente tá fazendo FaceTime, só que não deu certo pra eu ir pra lá. Ah, A gente tá gravando eu vou pra pra elas amanhã, que bom. Deixa eu Beijo, perguntar, Caiane. vocês estavam todos aqui, estavam todos domingo lá no culto, todo mundo ouviu a palavra? Sim. Hein? Você não foi, né, Dani? Só a Dani que não estava lá? Então, você consegue fazer um resumo rapidinho, só para sincronizar a galera e a Dani, para não ficar perdida? Coisa rápida. E a gente já emenda. Então, gente, domingo foi sobre... A gente tá naquela série, né, Além das Fronteiras. Braba. Muito boa. E aí a gente... Foi mais sobre relacionamentos, né, domingo. Sobre a gente que ia além das fronteiras nos nossos relacionamentos. Aí falou que a gente precisa romper fronteiras no relacionamento com nós mesmos, romper o nosso relacionamento com o próximo e romper o nosso relacionamento com Deus. E aí falou algumas coisas também que impedem de a gente avançar no nosso relacionamento com Deus, coisas que impedem a gente avançar no nosso relacionamento com a gente, com o outro, mas foi basicamente isso. Show. Então, foi exatamente isso, relacionamentos. E, assim, uma coisa que falou comigo muito no culto era o quão importante é se relacionar, estar com alguém, sabe? E tamanha importância não é à toa. A gente vai ver um pouco aqui por que é tão importante e se, de certa forma, existe uma maneira certa de se lidar com o relacionamento, de conviver com as pessoas, se a gente tem que ter uma certa postura, e a gente vai ver mais pra frente. Tem alguém com Bíblia aí, sem ser Raquel ou só Raquel? Rápido que aparece. Show, de crente raiz. Umas horas, né? A gente vai. 1, 2, 3, 4 pessoas. Raquel, Dani, Thaís. Dani. Então, Thiago também. Raquel, Pode ser você, Dani, Thiago. Thaís e Thiagão. Você deu Dani da fila da pizza. Qual Daniel é? Oi. Você continua, você A continua. melhor. Então, essa vai ser a ordem. Então, Raquel, Mateus 11, 19. Dani, essa é braba. Mateus 5, 16. Beleza? É 5, 16 só, se não sei Tiagão, Lucas 19, do 1 ao 7. Lucas 19, do 1 ao 7. E Thaís, 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3. 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3. Beleza? Mateus 11, 19, né? 11, 19, Dani, Mateus 5, 16, Tiagão, Lucas 19, 1 ao 7 e Thaís, 2 Coríntios 2, 3. Beleza? Então vamos lá, gente. Para quebrar o gelo inicial, eu queria saber se vocês já foram julgados por estarem andando com pessoas que não eram cristãs, que não acreditavam ou que não acreditam nas mesmas coisas que vocês, que não são evangélicas. De certa maneira, vocês já foram julgados por isso, conviver com pessoas diferentes. Eu convivo muito no trabalho, às vezes em reunião de trabalho o pessoal vai para barzinho, eu ia junto, tem que resolver as coisas, o pessoal vai, você é crente, lá no bar? Eu tô, tá aqui meus pratos, tá aqui minha Coca-Cola, tá aqui e tu não falava, assim, eu nunca me importei, mas fofoca é fogo, né? Olhava de maneira esquisita, né? Acho que é mais. Mas de fora da igreja, né? E tipo, dentro da igreja, será que já foram julgados por tipo, andarem com pessoas que eram do mundo? Talvez por terem amizade lá de fora, por fazer questão. Procurei saber, então chegou a mim. Já passou por essa Aconteceu uma situação agora na festa do trabalho. No feriado que teve agora, foi aniversário do meu patrão. Aí eles pediram, ele estava o tempo todo falando que, cara, ficou anunciando para todo mundo.
tipo, esse cara que canta muito, não sei o que, não sei o que, ele vai cantar no meu aniversário. Aí tinha um cara lá contratado pra cantar no aniversário. Só que as músicas do cara lá são essas músicas que são até legaisinhas de ouvir, mas é mais, tipo... MPB? essas coisas assim, tipo... Não sei o nome dessas coisas. Aí, essa música é música circular. Aí, Secular é mais antigo. eles ficaram o tempo todo, ele vai cantar, ele vai cantar, ele vai cantar. Aí veio um pensamento assim, na mesma hora, tipo, cara, ele tá pedindo tanto, por que eu não posso cantar? Tipo, eu não vou cantar uma música, não vou cantar música só que tenha palavrão, eu vou cantar alguma música romântica, que ela até pediu pra eu poder cantar uma música romântica lá, evangélica, e depois pediu pra eu cantar uma outra música romântica aí. Aí eu fiquei pensando, não tem importância eu fazer isso, eu vou cantar pra agradar eles, não sei o quê. Mas aí na mesma hora, veio algo no meu ouvido assim, tipo, cara, sua voz é instrumento. Eu acho que, tipo, eu sei que de repente algumas pessoas aqui vão pensar assim, isso é exagero, mas é aquilo, tipo, de uma fonte jorrar 2 tipos de água, então, tipo, o que ali de repente as pessoas poderiam pensar? Então, na mesma hora, aí eu falei, não vou cantar. Aí um dos garotos que estavam lá falou, porque você é crente, né? Não pode, né? Aí eu falei assim, não é por ser crente, mas é porque eu sei o propósito da minha voz. Então, tipo, eu dei pra eles de cafona mesmo, mas cafona brabo. Mas eu senti que era de certa forma, uma estratégia do diabo, porque se jogam aquilo na internet, se fazem qualquer coisa, eu de repente vou deixar de alcançar certo tipo de gente que ainda tem de repente uma mente de tipo, porque ele canta na igreja e ele canta ali fora. Então assim, de repente eu deixaria de alcançar aquela pessoa, de repente ela está julgando, mas é aquilo, se eu sou um ministro do louvor, tem que ser completo, tem que ser para todos. Então deu uma travada assim, mas é basicamente isso daí, tipo de... Bravo. Alguém tem mais algum exemplo desses julgamentos fora da igreja ou dentro da igreja? Tem, assim, uma coisa parecida. Tem uma menina lá no meu trabalho, eles sempre fazem bolão, né? Pra loteria e tal. Nem sei se tem gente aqui que joga, mas eu prefiro não jogar. Só que a pessoa lá no trabalho, ela sabe disso. Só que toda vez ela faz questão. Vai jogar, Thaís? Não. Ela não vai porque é crente, gente. Toda vez ela já parece que quer anunciar isso, sabe? Precisa. Aí eu, não, porque eu não quero mesmo. Aí eu sempre tenho que falar, parece que é de propósito, não é possível, parece. Eu levo na boa, mas... E ela faz questão de narrar. Não, ela não pode porque é crente. E ela tem uma voz estridente, todo mundo... Todas têm voz estridente lá. Cara, isso tem tudo a ver com o primeiro versículo que a Raquel vai ler, e eles vão entender. Exato. O filho do homem, desculpa, come e bebe, e todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. É esse, não é? Sim. O grifo foi nosso aqui, o grifo foi Então, cara, nessa passagem, na minha versão, o final dela termina assim, mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. E isso tem tudo a ver com o que vocês disseram. E a pergunta que fica nesse momento é, Jesus ele andava com pecadores, pessoas que eram tidas como impuras, né, que tinham lepras, que eram doenças que traduziam pecados que traziam e tudo mais, eram intocáveis. E Jesus andava com essas pessoas, tocava nessas pessoas, mas ele mesmo não se corrompia. E você acha que é possível o cristão fazer o mesmo que Jesus, andar com essas pessoas e não se corromper? E o exemplo que vocês já trouxeram, já o fantástico Léo, Tiagão. E aí, Tiago, você acha que é possível você estar na mesa de bar com seus colegas de trabalho, num ambiente que é visto como mundano e mesmo assim não se corromper? Acho que é super possível, tranquilo. É possível, assim, às vezes você pode ser tentado de muitas formas, mas é possível. O problema é quem vê de fora, né? Aí você pode estar passando... A pessoa não sabendo da situação, é questão de fofoca também. Sim. Aí, assim, hoje em dia eu evito.
Mas às vezes que é questão de trabalho, aí eu era meio que obrigado a ir, mas sei lá, acho que depende muito. E não sou obrigada, às vezes, nesse momento vai ser o único momento que você vai ter para investir tempo naquela pessoa, né? Uma vez eu tava até, o Daniel me ligou, era dia de culto, né? Isso tá onde? Eu? No bar. Aí ele, oi? Aí Posso falar com a Thaís, por favor? o quê? Oi, posso falar com a Thaís, por favor? Mas era o único, era um aniversário, uma pessoa muito querida, eu tinha que estar naquele lugar, e era numa quinta de culto, sabe? Quando ele ouviu a primeira vez, eu acho que ele, o que você ficou, amor? Por um minuto. Depois eu vou pegar. Mas eu acho que a necessidade também de, às vezes você descer no nível da pessoa sem realmente ter parte com aquilo. Mas muitas das vezes você vai ter que, de repente, dentro de uma boate, você vai ter que, dentro de uma casa de prostituição, buscar aquele que está lá. Porque de repente ele não tem força para sair, mas você tem força para entrar, pegar e trazer. Então, às vezes, nos olhos das pessoas de fora, se rebaixar naquele nível, sem se contaminar e ser o diferencial na vida daquela pessoa. Então, muitas das vezes eu posso estar ali sem ter parte com aquilo. E às vezes a minha matéria está ali, mas o meu espírito está conectado com Deus. Então é pegar e trazer pra gente. E às vezes não é fácil, porque, por exemplo, no meu trabalho, às vezes eu sou a última a saber das coisas. Por quê? Porque eu não fico ligada nas fofocas. Então fica todo mundo lá assim, fofoqueira. Aí então assim, às vezes tá todo mundo sabendo, eu sou a última porque eu não tô ligada, sabe? Não é bom, mas e aí eu vejo lá, tipo, como que você ser cristão e você entender os princípios do evangelho faz a diferença. Porque, tipo, lá, às vezes eles fazem fofoca por um pão, sabe? Nossa, fulana comeu o último pão. Olha que coisa mesquinha, entende? Aí eu, gente, é sério que vocês estão discutindo por causa de um pão? Você trabalha comigo? Meu Deus. Líder. Eu acho que é super possível. A pergunta é se é possível, né? Acho que é super possível. Mas eu acho que pra estar nos lugares que não é tipo trabalho, que você tem a opção de escolher, que é prazer, lazer, quer que seja, pra você ir no Egito, você não pode estar mais no Egito. Você tem que estar liberto, você tem que já ser Moisés com a cabeça de sou libertador, e não Moisés com a cabeça de sou príncipe do Egito. É isso aí. Essa parada, porque se a gente parar pra ver, não tem problema nenhum, cara, e aonde for, porque não é o ambiente não pode afetar a gente. A parada é, se a gente não tá forte o suficiente, não tá com a mente renovada o suficiente para entender que tudo eu posso, mas nem tudo me convém, tem lugares que eu não tenho que ir. Tipo, não tenho que ir porque eu sei que eu vou cair. Então, assim, ir, eu acho que é o que a gente tem que fazer mesmo. A igreja é chamado para fora. Mas o momento de ir, que eu acho que é o que está na nossa cabeça. Essa parada é isso, né? Acho que é exatamente isso. E uma coisa me veio na cabeça aqui foi dos encontros com homens, parece idiotice, mas foi uma frase que foi dita na brincadeira, mas, cara, metaforicamente ela faz sentido, bizarro, que o Thiago falou pra gente da lei zero da termodinâmica, né, que O corpo mais quente passa calor pro corpo mais frio. Então, cara, eu acho que é exatamente assim. Eu acho que não tem nenhum problema o Thiagão estar no bar, ou o Léo não cantar, mas estar numa festa, ou alguém numa boate, ou onde quer que seja, convivendo com antigas amizades, desde que você esteja queimando ao ponto de queimar aquela pessoa. Porque, cara, ou você é a luz, ou você vai ser contaminado pelas trevas. Entendeu? Então, assim, se você está disposto a ir para o deserto, que você já não esteja mais no deserto, e que você esteja preparado para o que você vai encontrar lá. Porque, cara, é a lei. O corpo mais quente transmite calor mais frio. Que sejamos nós a contaminar os outros. Então, assim, eu acho que é possível, mas tem que ter sabedoria, discernimento, tem que ter uma condição, um preparo para isso. Não é qualquer um a qualquer momento. Eu já ouvi nisso que o Dani falou. Quando eu terminei de falar, eu fiquei pensando justamente nisso e lembrando desse exemplo. Realmente, quando você... Exemplo, se eu tenho uma dificuldade muito grande com bebida, e é aquilo, às vezes você é servo de Deus, você congrega na igreja, você tem uma vida em santidade, mas você tem o seu leão. Então, às vezes, uma coisa que eu ouvi de um pastor é que você, de repente, vai levar para o túmulo, de repente, uma guerra que de uma dificuldade sua. Mas Deus sabe quando você realmente você está lutando por aquilo e você não comete mais aquilo. Então, assim, meio que aquilo, eu não posso andar em cima do muro.
Eu tenho que realmente ter sabedoria, é o momento que entra sabedoria, de saber que se eu tenho um problema com o álcool, eu não vou tentar buscar dentro daquele bar uma pessoa. Eu posso muito bem chegar, Raquel, você me ajuda ali, não sei o quê, porque eu sei que ela não tem problema com o álcool. Você pode ir lá buscar aquela pessoa, de repente aquilo que Deus falou no seu coração, você transmite para ela e ela levar para aquela pessoa. Porque o exemplo que eu usar é de um amigo meu que ele, com esse negócio muito forte de ir nos lugares que muitas das vezes a gente não vai por preconceito, ele entrou no bar, ele entrou e ficou. E ele ficou bebendo, tipo, meio que, eu vou beber aqui para provar para ele que eu sou igual a ele, né? igual a ele e eu não tenho diferença por ser de Jesus. Mas isso muitas das vezes eu estou pro lado do diabo que está jogando na tua mente, tipo, você é igual a ele, você vai resistir, você já está liberto. E ali a pessoa caiu. E aquilo que seria como um testemunho positivo virou um testemunho negativo. Vamos lá, Dani. Mateus 5,16. É só isso mesmo. 5,16. Era isso mesmo, né? Eu tô dizendo falar isso. Vai lá, Dani. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Show. Você pode ler mais uma vez, Dani? Só para eu pegar o final. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tá. Obrigado. Mano, olha como é que começa o versículo. Assim brilha a vossa luz, na minha versão, diante dos homens. A nossa luz brilhando diante dos homens. E a pergunta que fica, na verdade, ele traz uma contextualização antes, aqui no estudo, é uma frase que, cara, eu achei fantástica, sensacional, é atribuída a São Francisco de Assis. E a frase diz o seguinte: pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use palavras. A frase por si só já diz tudo, já explicaria o sentido do versículo e o sentido da reflexão. E a pergunta que o pastor, o Felipe, propôs seria: você acredita que as pessoas seguem mais o que vivemos ou o que falamos? Em outras palavras, o que traz mais resultado? As nossas condutas, as nossas posturas ou as nossas palavras? O que vocês acham? Total a postura. Nossas posturas? E vocês têm algum exemplo que aconteceu com vocês em que uma postura talvez que iria passar despercebida, mas que fez a diferença, ou que chamou a atenção de vocês, talvez você vendo alguém adotando uma certa postura, que você deu aquele estalo, talvez uma coisinha tão boba, banal, mas que aos seus olhos fez a diferença? Posso falar uma coisa engraçada? Tô falando caraca, né, gente? Desculpa. É porque eu tenho até pouco. Aí, aqui tá apertado aí. Pelo menos vou botar em vocês. Uma vez, lá onde eu morava no Sapê, tem uma mulher lá que, tipo, ela é aquela crente do cabelão, da perna cabeluda, e não pode fazer nada. E o marido dela é um cara, tipo, malhadinho, não sei o que, e não era da igreja. Aí o filho dela ia na igreja com ela quando ele era pequeno, aí depois ele cresceu e ele começou a se misturar com os garotos errados. Aí ela sempre muito crente, quando ele estava perto dos garotos, ela ficava até repreendido, fazendo, tipo, envergonhando o garoto na frente das pessoas. Tá repreendido, que não sei o que, e tipo, crente. Aí uma vez a polícia pegou ele lá na outra rua. Eu fui correndo lá na casa dela, Jaqueline, pegaram o Vitor. Aí. Já falou o nome, tá gravando, falou o nome, falou a rua. Ih, gente, Aí, naquele pedaço, aí ela, ai meu Deus, tá repreendido em nome de Jesus. E foi eu andando, Senhor, em nome de Jesus, quebra esse demônio que tá lá naquele policial, não sei o que, em nome de Jesus, quebra. E andando, falando, tá repreendido aqueles capetas, não sei o que, meu filho é anjo, não sei ela falando e andando, cara. Quando ela chegou, o policial fez assim, tá repreendido em nome de Jesus. Lá não, tava uma roda assim de gente. Aí ele, agora não é Jesus não sei o que, eu vou levar, ele tava fazendo besteira. Aí ela começou, seu filho da mãe!
Tipo, Tava com uma festa na hora, né? e uns palavrões assim, Esse bizarros. Aí, tipo, Oi, sepulcro, cara. Tipo, Cadê Jesus? as palavras totalmente vazias, né? E a Ficou lá em casa, ela postura em saiu si, e deixou tipo, Jesus. é hora, tipo, você dá licença. Demônio entrou nela. Então, assim, Sai de É, pessoas, por um momento ali, a postura que ela teve, que não foi uma postura de cristão, tipo, Essa história é boa, não. ela totalmente perdeu tudo aquilo que as pessoas de repente estavam admirando, porque de repente a atitude dela, por mais que meio maluca, tipo, tá repreendido, demônio, que não é, ali não é demônio, é o dever do policial, ele tá fazendo o papel dele. Então, demônio, não, mas muitas das vezes as pessoas estão, nossa, mano, esse é crente. Aí quando ela começou a soltar palavrão, então meio que troca, também as palavras ali tiveram um poder negativo, mas a postura dela de apontar e de tomar essa atitude em si, então dá uma quebrada aí. marca muito mais, né? Marca. A postura dela apaga totalmente. Aí eu vou já olhar, ué, cadê a Marca mais 10 crente? acertos num erro. Exatamente. Isso aí, cadê a crente? Cadê o nome de Jesus? Pô, eu tenho uma também que ano passado, final do ano passado, teve uma quinta-feira que o pastor Samuel pediu pra eu pregar lá na igreja, aí eu chamei muito minha mãe, mãe, vamos, mãe, e eu não falei pra ela por quê. Aí eu falei, mãe, vai que hoje o culto vai ser bom, mãe, vamos, porque foi uma surpresa pra ela, ela não foi. E eu queria muito que ela fosse, pra ela me ver lá pregando, ter orgulho, coisa do tipo. E eu vi com o negócio do Rodolfo Abrantes na cabeça, o Rodolfo Abrantes falou que ele com 40 e poucos anos, uma palavra dele, Deus pegou a mãe dele e transformou a vida da mãe dele. Eu falei, não, é hoje, minha mãe não foi. Aí, quando eu tava lá olhando, terminando a palavra, e isso veio na minha cabeça, cara, que eu chamei minha mãe e ela não veio. E aí na hora o Espírito Santo falou comigo, cara, que não era ali na igreja que eu ia realmente impactar a vida da minha mãe, era dentro de casa. Era tipo, não ali falando uma hora, sabe? Mas era uma vida inteira com ela dentro de casa. E a postura que eu ia ter com ela, quando ninguém estivesse vendo. Essa questão toda. E eu vi muito isso, cara, que... Aí eu tive um start nisso também, que não era de muito falar de Bíblia, de igreja. Era mais obedecer, honrar, quando ninguém estivesse vendo. Acho que essa que é a maior doideira. É na conduta, no dia a dia, na postura. Concorda? Doideirinha. Então, só testificando tudo isso, eu encontrei em outra passagem da Bíblia a importância, mais uma vez, de você adotar posturas que estão sendo a vontade de Deus, que convêm com a vontade de Deus. Está em Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, assim, esse versículo ele já diz que, cara, Deus criou boas obras de antemão para que nós andássemos nelas, nas boas obras. Então, sim, cara, as nossas posturas, os nossos atos no dia a dia, com a nossa família, no trânsito, no trabalho, no bar, cara, são as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós vivêssemos, para que nós transparecêssemos o Evangelho, não só em palavras, mas que as nossas palavras tivessem realmente sentido. Porque as palavras elas podem ser vazias, sabe? Elas têm que ser testificadas pelas nossas condutas. Eles têm que olhar a Thaís e sacanear a Thaís porque ela é crente, mas enxergarem no dia a dia dela que de fato ela é crente. Sabe? A galera pode estar sacaneando, mas pode ter alguém incomodado ao ponto e olhando para mim e falando, cara, ela tem algo que eu queria ter. Sabe? Ela reage de uma forma que eu queria reagir. Por que ela vê o mundo dessa maneira e eu não vejo? O que ela tem que eu não tenho? Será que eu posso ter? Então, assim, às vezes as nossas posturas, as nossas condutas, elas falam mais alto do que as nossas palavras, elas alcançam mais do que as nossas palavras. E, cara, outro texto e outro ponto que reforça o quão importante é a nossa conduta, a nossa postura, está em Gálatas, por isso eu confundi. Tradicionalzão, Gálatas 5, 22, 23. Ele diz sobre os frutos do Espírito. Cara, isso é uma guerra que eu tinha muito comigo mesmo, até eu começar com o Dani, porque até hoje eu não sou batizado no Espírito Santo, eu não falo em línguas, eu tô abrindo aqui para vocês, eu tinha essa rixa comigo mesmo, será que eu tenho um Espírito em mim, já que eu não manifesto em línguas? E o Dani falou, cara, você tem que ver quais são os 9 frutos do Espírito, e aquilo mostra se você tem de fato ou não o Espírito dentro de você. E aí a gente encontra em Gálatas, então, quais são os frutos do Espírito? São 9.
Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cara, são 9 posturas, 9 condutas. Você só demonstra amor, alegria, paz, fidelidade, mansidão, domínio próprio, com posturas. Nada aqui é verbal, nada aqui é modo de dizer. Tudo aqui você só consegue enxergar no próximo, observando a postura dele. Então, você vai demonstrar que você tem um Espírito Santo dentro de você através das suas posturas, das suas condutas. Você vai ver no próximo o Espírito Santo através da postura e da conduta dele. Então, assim, cara, é muito importante o modo como nós nos portamos, sabe? E a gente tem que se atentar a isso. E eu uso muito o exemplo do Dani, porque eu tento beber muito dessa fonte. E ele tem ele me falou 2 frases que me marcaram muito. Eu acho que não é de autoria dele, não me surpreenderia se fosse, mas creio que não são, que traduzem muito bem isso. E eu gostaria que hoje a gente levasse isso daqui. Como fez a diferença na minha vida e faz diariamente, eu queria que de certa maneira fizesse na vida de vocês. A primeira frase que ele me falou que me marcou é: você pode ser a única Bíblia que aquela pessoa vai ler em toda a sua vida. Olha o quão profundo isso é e o quão verdadeiro. Sabe, às vezes no trabalho ou no bar, você vai estar convivendo com pessoas naquele momento que só vão ler uma Bíblia na vida, e aquela Bíblia será você. Serão as suas atitudes, as suas posturas, os seus comentários, como você reage às situações do dia a dia. Você será a Bíblia daquela pessoa. Olha a responsabilidade que nós temos, sabe, de vivermos a todo momento o Evangelho, a todo momento a Palavra. É esse tipo de responsabilidade, a responsabilidade da salvação. E a outra frase que me marcou muito e que me dá tilt, vira e mexe, é: todo dia nós temos uma chance de sermos iguais a Jesus Cristo. Todos os dias nós temos a chance de agirmos iguais a Cristo. Não em sermos a Bíblia, mas de agirmos como Cristo agiria. Nós temos situações que nós paramos de perceber no nosso dia a dia, que são verdadeiras oportunidades. Eu costumo brincar que oportunidade é igual um cara careca. Uma vez que ele passa, você não puxa pelo cabelo. Passou, foi embora, você perdeu. Então, assim, que todas as manhãs a gente levante, a gente agradeça pela noite de sono, que a gente agradeça por mais um dia de vida e que a gente peça discernimento para que quando essa oportunidade vier, que a gente consiga, que a gente tenha a capacidade de enxergá-la, porque, cara, é muito triste você reconhecer depois que você passou por uma oportunidade de agir igual Cristo e você não agiu. Isso já aconteceu comigo, eu conversei com o Dani, teve uma situação que era claramente para eu orar para uma pessoa na rua e por correria do dia a dia, compromisso por hora, eu simplesmente não me atentei e fui embora. E, cara, quando você chega em casa e você entende o que aconteceu, o que você perdeu, a diferença que você poderia ter feito com uma oração, com uma palavra, a diferença que aquela pessoa podia ser para outras pessoas a partir da sua oração. Não porque os méritos, não é porque é mérito da sua oração, mas méritos de quem está fluindo através de você para a vida daquela pessoa. E quando você entende que você talvez tenha perdido tudo isso por causa da pressa, cara, é muito triste. Então, assim, que a gente tenha essas 2 frases em mente. A primeira é que nós temos a chance de todo dia agirmos, pelo menos uma chance, cara. A gente tem muito mais chance, mas uma chance eu te garanto que a gente vai ter de agirmos iguais a Jesus Cristo. E não é agir em coisas absurdas, tipo, eu vou manifestar a cura ali, eu vou orar para aquele cadeirante que está na fila do banco, ele vai levantar e vai vir para a fila normal e sair da fila de pé. Não é isso. É o que o Dani disse, cara. São os frutos do Espírito. São nas pequenas atitudes, nas pequenas posturas. É dentro da sua casa, é com o seu irmão, é com o seu vizinho, é com uma senhora no supermercado. É ali que nós temos a chance de agirmos iguais a Jesus Cristo e talvez de sermos a única Bíblia que aquela pessoa irá ler um dia. E aí, só pra gente sintetizar, cara, porque eu senti muito de trazer isso para vocês enquanto eu estava lendo essas palavras, essas perguntas, essas frases e esses exemplos me vieram à cabeça. Então, eu queria compartilhar com vocês também, só para fechar com chave de ouro, essa questão e a gente entender o quão importante é a postura, ou entender minimamente o quão importante é a postura. Aconteceu comigo, né, uma situação recentemente, na verdade aconteceu um tempo atrás, eu só fui entender agora, um mês atrás, na reunião de mídia, e eu estava com o coração queimando e só consegui compartilhar com o Dani, para vocês entenderem como que Deus é gigante e como Ele atua nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, e como que uma postura sua, por menor que seja, pode ter um resultado tremendo na vida de alguém ou na vida de alguém que está observando, sabe? Eu estava andando de moto
indo pro GT de vôlei. E o trânsito estava caótico em Niterói, Tavares de Macedo, às 7h50 da noite, estava atrasado pro GT de vôlei. Eu cortando o trânsito igual um louco e o trânsito parado na Tavares de Macedo, depois da Farm, tem um ponto de táxi. Eu cortei pelo ponto de táxi e entrei num espaço que era o tamanho desse sofá aqui. Não cabia um carro, mas cabia minha moto. E dali eu não conseguia sair, eu tinha que ficar esperando o trânsito andar, mas estava tudo parado. Nessa que eu parei a minha moto, meu lado esquerdo tinha um caminhão dando seta para sair, querendo entrar naquela fila. E atrás de mim tinha uma Land Rover, linda, isso filmada, colada na minha moto. Então qual era o sentido? Quando o trânsito andasse, eu andasse com a minha moto, o caminhão estava pedindo passagem para o Land Rover que estava atrás de mim. O caminhão trabalhando e o Land Rover passeando em tese. O trânsito andou 1 metro, foi o suficiente para eu dar um passo para frente. Foi o suficiente para o caminhão forçar a entrada. Quem dirige sabe que não tem essa de dar a passagem, é forçando que você consegue. O caminhão forçou e o Land Rover bancou, não deu espaço, colou na minha moto e falou: irmão, você não vai entrar aqui, vai esperar meu carro passar, depois você joga o caminhão com o carro de trás. Aqui você não vai passar. Bom, isso foi o suficiente para tirar o caminhoneiro do sério, né? E ele começou a xingar o cara da Land Rover, xingar descontroladamente. E o meu capacete, vocês conhecem, ele é fechadão. Tem isso filme, a pessoa não vê que dá dentro, mas eu também não vejo nem escuto quase nada em volta. Eu tô parado na moto, esperando o trânsito andar, porque eu estava atrasado pro GT, e tô ouvindo um cara xingando, mas distante, não é comigo. E tô ouvindo ele xingando em caminhão, tinham três caras dentro do caminhão, trabalhando, e tá o cara xingando. E nessa que eu me toquei, que eu entendi o que estava sendo dito, eu falei: ué, será que ele tá me xingando? Será que ele tá me xingando porque eu botei a moto aqui? Ele não cabe, o caminhão não entra aqui no espaço da minha moto. Aí eu parei para entender, levantei a viseira para ouvir melhor. E eu vi que ele estava xingando o cara do Land Rover, que não era comigo. E na hora que eu levantei para prestar atenção, ele deixou bem claro, falou: não é contigo não. É esse. E começou a detonar o cara, porque a gente está trabalhando, a gente está cansado, está pedindo seta, né, que eles ficam apontando assim, está pedindo seta, pedindo passagem. O cara aqui de trás, ou nesse carrão, nessa carreta, não quer deixar eu passar, que eu estou cansado, que não sei o que. Falando, eu olhei pelo retrovisor, o carro todo isso filmado, você não consegue ver quem está dentro. E a única coisa que eu disse pro cara foi o que eu sempre aprendi. Cara, a gente não sabe o que está acontecendo no carro. Só isso. Às vezes não, mas às vezes ele tem um motivo que está com pressa. Às vezes não, às vezes é barbeiro, mal educado. Mas quem sabe não existe uma justificativa para ele estar com pressa. E eu só disse essa frase, eu virei para ele e falei: cara, às vezes ele tem um motivo para estar assim. Foi o suficiente para andar mais 1 metro. Eu andei 1 metro com a moto e, por incrível que pareça, o Land Rover veio e lambeu a minha traseira. Eu tive que catar a moto, ele jogou a Land Rover em cima de mim. Aí eu fiquei no geral, eu fiquei transformado, porque eu falei: irmão, preste atenção na situação. Você já está não dando passagem para 3 caminhoneiros. Os caras já estão querendo descer e quebrar o teu carro. Eu tô aqui numa motinho que parece uma lambreta, e você deixa a tua moto em cima o teu carro em cima da minha moto. Tô com pressa. Aí eu pensei, tem 2 oportunidades, dois modos de agir aqui. O que falava mais alto, né? O Amauri mundano. Vou descer o descanso da minha moto, no meio da Tavares de Macedo, vou desligar a moto, agora ninguém passa, a Land Rover não vai passar por mim. Vou sair pro canto e vou ligar pro meu padrasto, que é policial, e vou dar um jeito. Vou ligar pra viatura, falar que ele tentou me atropelar, que ele bateu na minha moto, bateu atrás, não tem razão. E se precisar de testemunho, eu tenho 3 testemunhos que pode acontecer que aconteça, eles estão do meu lado, que são os caras que estão querendo matar o cara da Land Rover. Essa foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Só que, cara, Daniel falou mais alto: todo dia nós temos uma oportunidade de agirmos igual a Jesus Cristo. E aquela, cara, era a minha chance. Eu não tinha tido a oportunidade ainda. E eu identifiquei que ali era uma chance, talvez, eu tentar me aproximar de como Jesus Cristo agiria. Eu tenho essa parada, desliguei a moto. Fui até o vidro da Land Rover. E tá o cara xingando ainda: você vai matar o moleque, tá maluco? Cada vez pior, porque agora ele tinha um cara pra estar comprando briga com ele. Eu parei do lado do vidro da Land Rover de capacete, e aí eu fiquei encarando o vidro, só pra também fazer um terror no cara, né? Eu já sabia o que eu ia fazer, mas o cara não sabia. E aí eu faço a surpresa, né? E aí eu fiquei encarando o vidro ali, sem enxergar nada dentro, mas eu também sou filmado, então também não sabe quem sou eu. E aí, quando eu levantei a viseira, aí eu fiquei olhando pra ver se ele ia abaixar o vidro, aí eu fiz assim pra ele abaixar, aí ele abaixou. Cara, broncudão, aquelas marcas de espinha na cara, brancão, careca, rosto fechadão dentro do vidro. Eu olhei pro carão, uma mulher. Eu falei: opa, uma mulher no caminhão, tem 3 homens, eu sou mais um, eu sou metade, 3,5 contra 1. Estamos na vantagem. Então, beleza. Aí o cara abaixou, tudo fechado. Aí
Aí eu falei, tudo bem? Aí o cara, que você é um... Ele começou a me xingar. Fica me xingando aí pro caminhoneiro, esses caras. Aí começou a xingar o cara do caminhão também por trás de mim, e me xingando, porque eu tava xingando ele, totalmente desequilibrado. E aí eu entendi que ele estava extremamente estressado. E eu entendi porque ele tinha tentado me atropelar, porque ele achou que eu estava xingando ele, junto com o caminhoneiro, e eu não estava. E eu falei, cara, isso tá tudo errado. Eu falei, irmão, calma aí, cara, eu não te xinguei não, cara, não te xinguei. Estou falando para ele que talvez você tenha o seu motivo para estar com pressa, só isso. E aí ele fechou a cara. Ele meio que não esperava, mas ele continuou, mas não. Fechou a cara. E aí, cara, que é a oportunidade, que é onde a gente quebra. E aí eu virei para ele, cara, não são méritos meus, eu nunca agi assim, é frutos do Espírito. E eu viro para ele e falo, cara, eu só queria te pedir desculpa. Se eu fiz alguma coisa que fez você querer me atropelar ou bater na minha moto, cara, desculpa se eu te irritei de certa forma, mas eu não estava te xingando. E aí ele ficou com a cara fechada, mais estátua ainda, sem nenhuma reação. E a esposa dele, que entendeu a situação, falou, não moço, olha, desculpa menino, ele tá nervoso, eu tô indo no hospital, eu tô passando mal, tô com muitas dores, ele quer chegar no hospital logo, não é com você, é com o caminhoneiro. E eu falei, a senhora tá passando mal? Qual é o seu nome? Ela, Mariana. Eu falei, olha, Maria, o trânsito parado na Tavares de Macedo, tá? Eu falei, Mariana, olha só, eu tô indo pro encontro da igreja agora. Eu vou chegar nesse encontro e eu vou orar por você. E antes de você chegar no hospital, você já não vai estar mais sentindo mais dores. Mas, cara, vai. O trânsito andou, eu falei, olha, mas eu vou sair daqui, eu vou encostar a minha moto. E você leva ela para o hospital, mas vai devagar, vai com Deus, porque vocês têm que chegar no hospital. Se você tá igual um louco, você não vai nem chegar. Saí correndo, eu o caminhoneiro xingando, eu falei, irmão, a mulher tá passando mal, a mulher tá passando mal. O cara entendeu, eu abri com a moto, ele passou cantando o pneu e foi embora no Tavares de Macedo. Depois eu voltei para falar com o caminhoneiro, expliquei a situação com o caminhoneiro. Até então, cara, tudo bem. Cheguei no GT, não comentei nada com o Dani. Briga de trânsito acontece a todo momento, quem dirige sabe, presencia, participa, observa. Quando, sei lá, um mês depois, eu estudando na biblioteca com elas, eu recebo a mensagem da minha mãe, filho, você se envolveu em alguma briga de trânsito? Eu não. Tem certeza? Aí eu comecei a ficar com dúvida, que eu mesmo lembrava. Minha mãe, mano, tem certeza? Eu falei, não, mãe, que eu me lembre nada. Você não separou nenhuma briga? Briga pra mim é trocação de soco. Eu falei, não, mãe. Ela, ué, você não separou nenhuma discussão de um caminhão em Caraí, não? Aí eu falei, sim, de uma carreta, de uma Land Rover? Aí ela, exatamente. Eu falei, sim. Eu falei, deu algum problema. Ela, então, sabe quem é esse cara? Eu falei, não. É o terceiro sargento do DPO de Várzea, Nunes, sargento Nunes. Eu falei, ela é. Ele contou, o meu padrasto é policial, o meu padrasto, ele passou para visitar o DPO de Várzea. Eu vi esse Nunes uma vez na minha vida, eu devia ter uns 13 anos, porque eu ia estudar no DPO, porque lá era quieto. Meu padrasto trabalhava interno, ele tinha uma sala, eu ficava na sala dele estudando, enquanto ele ficava vendo televisão. E aí eu ficava na sala, e esse Nunes ele rodava de viatura, e quando eles rodam eles têm que parar para lanchar e tudo mais, ele passava no DPO, eu encontrei com ele uma vez. Meu padrasto foi visitar o DPO de Várzea, e quando ele parou lá, ele perguntou, da Silva, seu filho é um barbudinho que dirige uma moto pequenininha? Aí meu padrasto, é esse mesmo, por quê? Aí ele falou, então, cara, vou te contar, eu estava estressado, minha esposa passando mal, levando ela para o hospital, estava no meu limite, aí começou a xingar o caminhoneiro de novo. O caminhoneiro me corta, forçando meu carro, vai pagar, se bater, não tô nem aí. Do mais, quando um moleque abusado de uma moto começou a mexer comigo, joguei o carro em cima da moto dele, aí o cara ainda vem falar comigo na janela. Aí ele contando pro meu padrasto, Marcelo, quando o motoqueiro levantou, eu tinha certeza que ele ia quebrar o retrovisor, fazer alguma coisa. Eu estava com uma mão no volante e uma mão na pistola, embaixo do carro. Eu estava prestes a atirar no caminhoneiro já. E aí ele falou, quando eu abaixei o vidro, aquele moleque, no meio de toda a minha ira, resolveu pregar para mim. Só falou isso. E aí ele falou, então Marcelo, eu queria que você agradecesse ao seu filho, porque ele fez isso, porque fez a diferença. Quando eu saí dali, eu ainda continuei estressado. Mas quando a gente chegou no hospital, eu já era totalmente diferente, eu estava calmo, minha esposa estava calma, a gente foi atendido e a gente chegou no consenso que a gente tinha que agradecer esse médico de alguma forma. E por algum motivo, ele me pareceu muito seu filho quando eu tinha 15 anos. E aí, cara, é o que eu falo, isso demorou meses para eu entender o que de fato tinha sido aquela situação.
não são méritos meus. Só que é só pra gente entender que, às vezes, uma postura, por menor que seja, fará uma diferença tremenda na vida de alguém. Sabe, eu podia ter brigado, eu podia ter saído com a moto, eu só resolvi parar, amenizar uma briga e falar que eu era pela esposa dele. E aquilo marcou ele de tal forma que ele lembrou de mim e pediu para agradecer ao meu padrasto. Ele é um cara temperamental, já foi preso, teve a vida destruída, dormiu depois de ser preso na polícia, prisão especial. Ele saiu, ele ficou meses no DPO porque ele tinha vergonha de voltar para casa porque ele não tinha alimento para dar para as filhas dele. Ele foi preso porque ele brigou na rua, puxou arma, desferiu tiro no cara, não matou o cara, mas é um cara temperamental. E a mãe falou, diante desse cara que você estava prestes a discutir, um cara que é pavio curto, que tem um histórico, poderia ter acontecido alguma coisa assim, mas poderia não ter acontecido. Mas o que eu quero falar para vocês é, cara, todos os dias nós temos uma chance de sermos igual a Jesus Cristo. Como esse testemunho que eu estou trazendo, Dani tem 15 bilhões, Thaís tem 15 bilhões, todos nós aqui, cara, colecionamos testemunhos, mas esse, em especial, é uma postura pequena, que não demandou esforço, que não demandou tempo, que não demandou vergonha, coragem, nada. Só disponibilidade. E fez a diferença na vida de alguém, na vida de um casal, talvez na vida do caminhoneiro, eu não sei. E eu nunca ia saber disso. Eu só segui minha vida. E um mês depois que eu fui descobrir, e parece que é Deus mostrando, olha, é nas pequenas posturas que eu mostro quão grande eu sou. Então assim, cara, os frutos do Espírito são observados através de postura. As posturas, elas falam mais alto que as nossas palavras. A gente diz isso desde quando a gente começou a pregar na ILAN, desde que eu entrei na ILAN. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta nós sermos filhos de Cristo 2 vezes por semana, cara. Eu falo isso pra mim também. Não adianta a gente quinta-feira gritar, se jogar no chão, orar em línguas, e segunda, terça, quarta e sexta-feira sermos mundanos. Cedermos às nossas raivas, às nossas intenções, às nossas vontades. Não adianta de nada, cara. Deus não chamou a gente para ser igual aos outros, entende? No livro que o Dani me emprestou diz, nós somos evangélicos, filhos de Deus, 100% do nosso dia. Nós não podemos ser filho do homem só quando convém, sabe? Não é só diante de uma adversidade que eu tenho que me portar como filho, não é só na quinta-feira que eu tenho que orar por alguém, não é só no domingo que eu tenho que falar em línguas. Nós somos evangélicos e evangelistas 100% do nosso dia. Tiagão, a gente tem que levantar de manhã, transpirando Jesus Cristo, sabendo que nós temos que nos portar como Jesus Cristo, porque talvez não será a sua palavra, mas uma atitude que vai ver alguém enxergar Cristo em você. Vai ser uma atitude que vai querer ser parecido contigo, ter o que você tem. Beleza? Então assim, essa palavra falou muito comigo, porque posturas, palavras de homem, tá? Não palavras de Deus, mas as posturas elas falam muito mais que as nossas palavras. E é aquela velha máxima do mundo, e eu anotei porque eu sempre esqueço, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, quer convencer? Fale, ordene, ensine. Mas quer arrastar aquela pessoa a fazer o que você faz? Quer arrastar ela numa nova conduta? Faça. Mostre para ela que é possível. Mostre o resultado. A palavra convence, o exemplo arrasta. Beleza? Então acho que é com esse pensamento que a gente tinha que sair daqui hoje. E uma frase de quando eu estava estudando e refletindo que sintetiza tudo isso é que uma fé pequena, foi dita pelo Spurgeon, talvez. Uma fé pequena leva as almas até o céu. Uma fé pequena, pela graça e pela fé, nós já somos salvos. Então uma fé pequena, tal como um grão de mostarda, nós já somos salvos. Mas uma fé grande, essa sim é capaz de trazer os céus para a terra. E aí a gente escolhe. Se a gente quer uma fé pequena ir para o céu, ou se a gente quer uma fé grande, e através das nossas posturas demonstrar essa fé grande e fazer os céus descerem na terra. Beleza, gente? E eu acho que eu já extrapolei o tempo, mas era isso que eu tinha que compartilhar, não vou nem terminar as perguntinhas. Show? Alguém tem alguma colocação, alguém tem alguma dúvida, mais uma palavra para dar, um testemunho que mostre atitudes maneiras ou pequenas, ou que você tenha visto alguém fazer? Eu já vi o Dani fazer várias coisas que, pô, se eu for narrar aqui, não vai dar tempo. E aí? Só tem frutos, tem sementes que elas crescem, elas são imediatas, elas são rápidas. Tem algumas que demoram um pouco mais, tipo um mês que você demorou para ter o feedback. Tem algumas que serão eternas, só na eternidade que a gente vai saber. Então a gente tem apenas o que fazer. Tem coisas que a gente faz, que o feedback não vem
Mas Também. aquela pessoa leva com ela e assim, eu sempre penso assim, tipo, eu sou uma pessoa que estou sempre disponível, a pessoa pediu ajuda, a pessoa precisa de alguma coisa, tipo, e se eu tiver ao meu alcance, às vezes eu até deixo de fazer algumas coisas minhas, eu vou e faço pelos outros. E assim, nem sempre eu tenho um feedback disso, mas eu sei que pelo menos eu fiz o meu melhor e eu sei que fiz a diferença naquele momento. E eu sempre falo isso, assim, porque muita gente é automático, né? Pessoas algumas pessoas, né? Ou a maioria delas faz as coisas esperando alguma resposta, esperando a felicidade às vezes, que não vai ser imediato, esperando algum retorno, né? Tipo, e nem sempre vai acontecer. Mas só de saber que você faz o seu melhor naquele momento e tem disponibilidade para ouvir, para ajudar, para conversar, você sabe que aquele dali vai sair um fruto, sabe? Amizade, vai sair uma pessoa nova, uma inovação de vida. Né? E é assim que eu penso, né? Até o Marinho você fala comigo. Eu fiquei até feliz, né? Porque assim, tipo, eu não espero às vezes as pessoas virem chegar e falar algumas coisas, sabe? Porque pra mim é normal. Eu tô fazendo. É aquela coisa, você faz 50 coisas certas, eu só espero que alguém chegue e fale comigo quando eu tô errado. Tipo, que é o habitual, né? Sim. É o habitual. É isso. E mais alguma colocação, galera? Vou dar uma coisinha. Então, Pode falar tudo que você quiser, cara. Vou te honrar, cara. É. É incrível. De verdade. Eu sei que tá, de repente, fugindo um pouco, mas eu acho que honra nunca é demais, né? Cara, eu posso dizer por mim, mas se não for, é um dos melhores GTs e palavras que eu já ouvi de algum GT. De verdade, parabéns, cara. Porque Fala muito fácil, né? Tipo, se expressa muito bem. e você vê que não é a inteligência, a inteligência em si humana ajuda, mas não é a inteligência humana que foi de você, é o Espírito Santo. Então, é incrível ver aquele garoto que entrou na igreja hoje se tornar um grande homem de Deus. Tá passando tempo que você estava falando, estava passando isso na minha cabeça. Em quando você entrou e quanta coisa, Quem cara, você é hoje? Deus tem feito na sua vida. Eu tava aqui só, na minha cabeça estava só isso. Eu tava, caramba. Uau. Eu soube que você também deu GT. É isso, E gente. aí, sério? Isso que Deus quer pra gente, 100%. Deus tá. Mas assim, ele desde o Ondas, a ideia não é essa, galera. Não, é sério. Gente, agora, ó. Eu lembrei dele que ele falou agora, desde o Ondas, quando a gente fez um Ondas juntos, ele falou por 5 minutos, falei, pô, ele se comunica bem, eu pensei assim, tipo, e já tem uma noção muito grande, apesar de ser muito novo na igreja, entendeu? Meu Deus, né? Ué, Sabe porque que eu tô ele falando era isso? ateu, eu já sei que é mentira. Ele coloca isso só pra ser receber Só pra aumentar o Falácia! Com certeza é Eu sou filho de mentira. pastor. Com certeza. Não, mas isso envolve realmente o assunto, acho que principal hoje, a questão da postura. Sim. Se você não tivesse mudado a sua postura, você não seria quem você é hoje. É verdade. Então, hoje eu vejo, de repente, realmente que a sua postura é 1000 vezes melhor do que a sua palavra. Então, assim, cara, de verdade, realmente. Glória a Deus. Eu acho que essa é a máxima da ideia de hoje. É a gente pregar o evangelho com as nossas posturas e não com palavras bonitas, sabe? Palavras bonitas a gente aprende. Uns têm mais facilidade que outros, mas a essência do evangelho é mudança de postura, mudança de comportamento. Eu estava vendo um vídeo, me veio à cabeça aqui agora, de uma moça, uma youtuber que comeu uma maçã de uma árvore de Chernobyl. Só para ver o que acontecia, uma louca. E isso me veio à cabeça aqui agora para mostrar que uma árvore que está em Chernobyl, ela está morrendo, sabe? Ela está em processo de morte porque ela está envenenada, mas ela mesmo assim produz frutos. E se você tiver com fome e comer uma maçã de uma árvore de Chernobyl, cara, pela sua surpresa, você vai matar a sua fome no curto prazo, mas no longo prazo você vai morrer envenenado. E eu acho que esse é o grande problema de uma fé sem obras. Uma fé sem obras, uma fé que não tem respaldo em postura, em mudança, em atitude, uma fé que é vazia, que é só de palavras, ela é uma fé que talvez no curto prazo possa alimentar, mas não é uma fé que vai sustentar as pessoas numa caminhada, é uma fé que vai levar as pessoas à morte no longo prazo. E é aquilo, a gente só pode dar aquilo que a gente tem.
Se a gente quer, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então é ouvindo as nossas palavras, os nossos testemunhos, que as pessoas se modificam, que as pessoas mudam. Só que o que a gente está falando não pode ser vazio, porque em vez de vida a gente pode levar a morte. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se a gente quer dar para a pessoa uma fé que vai levar ela a uma mudança de postura, de comportamento, que vai fazer ela a demonstrar os frutos do Espírito, aqueles 9 frutos, mansidão, alegria. Se a gente quer que as nossas palavras gerem essa mudança na pessoa que está ouvindo, antes de mais nada, essa mudança tem que ter ocorrido na gente. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E a gente não dá o que a gente não tem. Beleza, gente? Eu não adorei. É, porque a Raquel tá aguentando. Tá, entendo, Tá aguentando. Toda hora pra olhar a cara dela. Glória, glória. Dores? Temos dores hoje? Eu tenho. Dor no joelho? Tô. Eu, de uma hora para outra, nunca senti isso. A parte de trás do meu joelho, eu corri ontem na areia e extrapolei o que poderia acontecer. E assim que eu parei, eu já não consegui esticar a perna. E eu tô como se o tendão, o nervo estivesse, sei lá, contraído demais e não relaxou até agora. Ele tá, tipo, eu não consigo esticar a perna. E eu ando de moto assim, eu tô ficando o tempo todo assim, eu tô andando com o joelho dobrado. Parece que ele tá só estirado. Dá Só pra isso. andar? Andar normal? Não, tô, só que eu não consigo. Sabe quando você faz assim, fica em pé, ele tá tipo levemente dobrado. Eu não consigo fazer esse movimento aqui, ó. Com esse joelho, porque ele dói. Ele repuxa aqui. Tá desde ontem. Desde ontem. E eu falei pra Raquel, cara, hoje eu machuquei o joelho de uma maneira que eu nunca tinha machucado. Ontem eu forcei o joelho, mas que já foi pra eu não tinha machucado. E não gera dor, não tô sentindo dor, mas eu não tô conseguindo esticar. Como se o nervo tivesse nervoso, não relaxou talvez. Aí tá vendo isso aí. Tá bem? Dor? Dores? Vamos olhar pela irmã de Laís. Vamos orar pela Laís também, cara. Eu acho que hoje Ela tá com algum problema, alguma enfermidade que ela precisa da intervenção de Deus. É um cisto andando na porta. tá com cisto. Eu li algum Não, a Laís ou o irmão? O irmão. A Laís tá com ansiedade, nervosismo, por causa do prazo do TCC, que se ela não terminou, que ela termine essa noite, que flui de maneira sobrenatural. O Kailane, tio, que eles ligaram pra ela, pra gente ligar pra ela. Kailane. Eu não vai ver isso aí? Ah, Kailane, filho, quando a gente Eu vou levar louvava, pra eles ela. já estavam lá no hospital. Tremendo. Acabou. Vamos dividir e conquistar então. Como você está aqui, você está com dor, deixa você por último. Vamos fazer o Vamos seguinte. distinção os primeiros? É verdade. Deixa eu pensar. De conquistar. Kel, você ora pela Laís, por causa do TCC dela, essa ansiedade dela, e pelo irmão dela, esse cisto que apareceu na coluna dele. Kailane por último, Mauri. Amor, você ora pela Kailane? Libera tudo aí pra Kailane. Tal. E no final a gente ora pelo Mauri. Show? Show? Vai que é tua aqui, ó. vamos levantar, gente? Dar esse nome. Não é a pessoa que cura, não é Jesus. Jesus já curou na cruz. Jesus cura hoje. Sabe o nome do irmão dela? Carlos Daniel. Pai, em comunhão aqui, Pai, nós queremos te pedir pela cura dos Carlos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Visita ele agora, Deus. Amém, Senhor. Fala o encontro dele agora, Pai, que todo cisto, tudo que está de anormal no corpo dele volte ao estado natural, Em nome de Pai. Jesus. Nós cremos, Senhor, que na tua cruz tu levou sobre si todas as nossas dores e nossas Amém, enfermidades.
E cremos que ele não vai receber, mas ele já recebeu a cura, Pai. Que ele possa tomar posse dessa cura que já é dele, Pai. Visita ele agora, Senhor. Leva refrigério, Deus, e que ele possa ser completamente curado, Deus. Que a gente possa, Deus, saber o testemunho depois, Deus. E todos vão se surpreender, mas nós não, porque nós sabemos ao Deus que nós servimos, Deus. Nós cremos na tua cura, Deus. Obrigada, porque sabemos que ela já foi dada. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, na mesma oração, eu quero te pedir pela vida da Laís. Ela tem ficado muito aflita com essa questão do TCC, Deus. Tira toda a aflição, Deus, que ela possa lançar sobre ti toda a ansiedade dela, Deus. Vá agora ao encontro da tua filha, Deus. Dê sabedoria para terminar esse TCC, Deus. Que ela se surpreenda e possa terminar no tempo certo, Pai. O tempo todo ela fala comigo, acho que não vou conseguir, acho que não vou conseguir. Que ela tenha certeza, Deus, que ela vai conseguir, Pai. Dê luz a ela, Pai, que ela consiga terminar no tempo correto, que ela se surpreenda e conte pra gente depois esse testemunho de que ela conseguiu, Pai. Que ela saiu mais que vencedora dessa situação. Em nome de Jesus, eu te pedir e te agradecer. Em nome de Jesus. Muito mais pedimos pela vida da Cailane, Senhor. Senhor, visite a vida dela neste momento, Senhor. Senhor, venha a cura total sobre a vida dela, Senhor. Porque o Senhor morreu para nos dar vida e vida em abundância, Pai. Que ela não precise ficar nessas idas e voltas ao hospital, Senhor. Que ela receba a sua cura total, Deus. Aleluia. Cura sobre toda Aleluia. doença, sobre qualquer Em nome de enfermidade, Jesus. Senhor. Não existe combo de doença complexa, Pai, que o Senhor não possa atuar, Senhor. E pedimos que o Senhor interceda e intervenha na vida da tua filha, Senhor. Que haja um milagre neste momento, Pai. Aleluia. Até os médicos, Senhor, possam se surpreender com essa cura repentina, Senhor. Que eles vejam, Senhor, que a mão do Senhor atuou, Pai. Que haja a tua glória naquele hospital, Senhor. Que de alguma forma a vida dela, Senhor, impacte, Pai, as pessoas que estão em volta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essa enfermidade seja jogada por terra, Pai. Decretamos a tua cura, Pai. Decretamos a cura que foi conquistada no Calvário, Senhor, sobre a vida dela, Senhor. Cura do Senhor, Deus. Cura Aleluia. do Senhor sobre toda enfermidade, Aleluia. Pai, sobre toda investida de Satanás sobre a vida dela, Senhor. Que hoje mesmo, Pai, nós recebamos a notícia, Pai, que o Senhor agiu no corpo, na mente, Senhor, na alma dela, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Senhor, colocamos agora aqui a vida do Amauri. Pai, com a autoridade dada pelo teu nome. Bota a mão para cá, meu Senhor. Com a autoridade dada pelo teu nome. Nós ordenamos, Senhor, que toda musculatura volte ao estado natural agora, em nome de Jesus. Nós ordenamos que toda lesão retroceda, em nome do Senhor Jesus. Nós ordenamos que toda musculatura, todo tendão, volte ao estado natural agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem com teu fogo sobre a perna do Amauri. Senhor, vem com teu fogo sobre a perna dele. Vem queimar, Senhor, toda lesão, todo machucado, Senhor, toda ferida. Vem tirar dele, Pai, toda doença, toda enfermidade. O Senhor conquistou na cruz um corpo, Pai, um corpo saudável. Amém. Senhor, e nós tomamos posse disso aqui agora. Amém. Pai, eu te peço uma perna nova para a Amauri, em nome de Jesus. Nós te pedimos aqui agora, Pai, uma perna nova para o Amauri, em nome de Jesus, um joelho novo, Pai. Um joelho novo, que não haja mais dor. Vem queimando, Senhor, vem queimando tudo que não é teu. Nós damos voz a essa perna. Toda musculatura retroceda ao estado natural agora, em nome de Jesus. Que toda dor saia agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor acabou de fazer aqui na perna do Amauri. Senhor, colocamos diante de Ti, cada um aqui, Pai, a nossa volta para casa, o restinho da nossa noite, Pai, o nosso lanche que nós vamos ter que vir para o nosso bem. Aumenta, Senhor, a nossa comunhão aqui e a nossa comunhão contigo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez aqui nessa noite. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Ti, Jesus, e somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega aí. Estica aí, que o negócio ficou bom.